Amigos da TV Cidade, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora do programa Cidade Aberta, edição de hoje, começar aqui pela nossa TV Cidade Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui. Os acontecimentos de Farroupilha, os fatos, enfim, as notícias, as informações, as temáticas da nossa comunidade, sempre tem espaço no programa Cidade Aberta, que está no ar pelo canal 14 da NET para toda a nossa região de alcance da NET aqui em Farroupilha, e ainda disponível também no aplicativo TV Cidade Farroupilha, que você pode baixar no seu celular e pelas redes sociais. O programa tem o apoio cultural do Hard Rock Café Gramado, a marca que vai revolucionar o turismo brasileiro. Você que já foi a Gramado e que ainda não conhece o Hard Rock Café Gramado, não perca a oportunidade. Na próxima ida, passe por lá também e você vai se surpreender. O programa Cidade Aberta de hoje vai falar sobre planejamento, organização de vida. Nós vamos também tocar a respeito das expectativas com a nova classe governante no Brasil, o novo presidente da República. Enfim, diversos assuntos farão parte do nosso bate-papo no programa de hoje. Mas abrindo um pouco mais nesse ângulo, nesta ótica também, estamos no começo do ano e é comum na virada do ano, no final do ano, a gente faz aquela lista grande, porque no ano que vem eu quero fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, é meu propósito, é meu objetivo, é meu plano. Enfim, a gente traça uma série de ações. Algumas se concretizam daqui a pouco, outras ficam pelo caminho, mas como a gente pode organizar tudo isso e como nós devemos nos postar, nos posicionar no dia a dia para atingirmos esses objetivos de vida? É a temática que nós trabalharemos a partir de agora com o nosso convidado aqui nos estúdios, o empresário no ramo da educação, o Eloy Carlos Pelissari, que gentilmente atendeu o nosso convite. Eloy, te agradeço por estar conosco aqui na bancada do programa Cidade Aberta. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, quero te cumprimentar. Quero cumprimentar os telespectadores do Cidade Aberta, e é uma honra muito grande falar um pouquinho daquilo que a gente faz no dia a dia. Esperamos que seja útil. Com certeza será, com certeza. Bom, em meio a esse cenário de planos e projetos e metas, de objetivos, como a gente pode organizar a nossa vida e nós também traçarmos o nosso planejamento e chegarmos ao final e dizermos que bom, atingimos boa parte, deu certo. Como é que a gente organiza tudo isso nesta arrancada de ano? Um empresário, ele sempre monta o seu planejamento estratégico. Não só o empresário, as pessoas também deveriam montar o seu planejamento. O planejamento é aquilo que você vai executar. Porém, se você não tiver um método, você não tiver uma forma de criar isso, com o passar do tempo, as coisas vão ficando para trás. Você vai esquecendo algumas coisas. Então, a primeira coisa, primeira de todas, anote os teus objetivos. Se você não anotar os objetivos, eles começam a se perder. A gente tem a mania, às vezes, não, mas está na minha cabeça. Se está na cabeça, ele vai ficar para trás. Não, mas eu me lembro, eu consigo me lembrar. Sim, alguns você se lembra. E alguns muito importantes, eles acabam se perdendo no caminho. Quando você tem um objetivo, você tem que criar um cronograma e uma estratégia. O que é essa estratégia? Como eu vou chegar nos resultados que eu quero desse meu objetivo? Não adianta eu ter o objetivo de comprar uma Ferrari, tá? Quanto custa a Ferrari? Então eu tenho que ter uma estratégia. Bom, não consigo comprar porque ela custa muito caro. Mas eu posso planejar comprar um veículo, alguma coisa que eu quero, que esteja dentro do meu alcance, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma estratégia, eu vou criar um plano, eu vou anotar o meu objetivo e vou colocar datas. Se eu preciso atingir aquele objetivo em 5 meses, eu vou colocar datas para mim ir atingindo o objetivo por partes. Por etapas. Eu tenho que vencer uma etapa, mais outra, mais outra. O grande erro que a gente comete é criar objetivos de um ano para um mês.
Ou seja, eu crio 3, 4 objetivos de curto alcance, resolvo eles, pronto. Não. Aí outros eu crio para mais longo prazo e não acompanho por etapas. Aí o que acontece? O teu objetivo é para daqui 10 meses. Você passou 9 meses sem fazer nada. E no último quer fazer um milagre, não dá. Né? Então tem que ter um cronograma. Se você tiver o cronograma bem direitinho escrito lá, o meu objetivo é tal, né? Até a data tal eu preciso chegar aqui, depois eu vou dar continuidade. Então, definir objetivos em micro-objetivos. Ou segmentá-los. Segmentá-los, ter objetivos dentro dos objetivos. Ir galgando degrau por degrau, que as surpresas são fantásticas. Quando você vê, você atingiu o teu objetivo. E de uma forma, assim, natural. Já se você não tiver esse controle, daqui a pouco o prazo começa a ficar curto, começa uma correria e ali na frente atropela-se tudo. E ali na frente você vê que você não vai conseguir atingir, aí desiste. Né? Então, seguindo uma ordem cronológica, você consegue, não fácil, né? Mas de uma maneira mais simples, simplificada, atingir os objetivos, resolver as questões. Dando um exemplo, parece um exemplo de brincadeira, mas não é brincadeira, né? Bom, nós queremos, por exemplo, o Leandro e a Eloy decidiram que vão ao Caribe. Passar uma semana no Caribe. Eu não posso planejar isso hoje para daqui 3, 4 dias. Eu tenho que ter mais tempo, porque envolve, por exemplo, muitas coisas. Bom, eu vou ter que negociar na empresa onde eu trabalho, meu período de férias. Eu tenho condições financeiras para suportar esta viagem, vai custar X. O que eu vou fazer lá? Enfim, é organizar tudo isso. Eu não posso decidir em cima da hora. Assim é com a nossa vida, né? Com certeza. A tua viagem para o Caribe precisa de visto? Não precisa. Precisa de passaporte? Precisa de vacina, alguma vacina especial? Certo. Então às vezes nós temos coisas que exigem um tempo e que não está no nosso alcance. Esse tempo, ele é algo que tu precisa e que depende de outro. Então são variáveis que você não pode controlar. Não estão sob nosso controle direto. E digamos que para o Caribe a gente precisa de passaporte. E se por um acaso a gente perde o passaporte? Então, às vezes os objetivos eles podem ser, não podem ser alcançados por descuido, mas o mais importante é quanto custa a viagem para o Caribe, quanto eu tenho que guardar cada mês. Sim. Então, quando eu receber meu valor, eu tenho que pegar uma parte, mas tem que estar anotado lá. No dia que eu for para o Caribe, eu tenho que ter o valor guardado completinho. É bem assim que funciona. Né? Então, às vezes a gente pensa, mas é muito longo o prazo. Eu vou contar uma situação minha. Eu programei uma viagem para Orlando, eu programei com 5 anos de antecedência. 5 anos, não 5 meses. 5 anos. Aí os meus amigos disseram, Eloy, mas tu é louco. Para daqui 5 anos, eu disse, bom, em 5 anos eu vou ter esse dinheiro, isso, e eu fui. Em 5 anos depois, fui para Orlando, fiz uma belíssima viagem, com 5 anos de antecedência. Aí você pode pensar, mas tu é louco, né? Até pode ser, mas eu fui. Porque eu programei e o tempo chegou. Sim. Se não tivesse programado, com certeza no 5º ano eu não teria o dinheiro, eu não teria o visto, eu não teria o passaporte. Então, tu tem que te dar o tempo. E o tempo ele passa. O tempo ele passa. Se você se programar, mesmo que pareça longo, ele chega e você atinge o teu objetivo, né? Você atinge o teu objetivo e é muito gratificante. De que forma nós podemos aproveitar melhor também estes meses de janeiro e fevereiro? E aqui eu não sou contra de que a gente deva descansar, ter o período de férias, mas nós não podemos ficar 2 meses de férias, né? Então a gente também deve descansar, planejar o descanso, férias, mas dá para fazer muita coisa nesses 2 meses, né? Depois chega março, vamos deixar para março, daí depois vem março, esse mês aqui eu tenho muita coisa para fazer, joga para o mês seguinte, empurrando com a barriga, né? Aí depois a gente pensa, puxa vida, esse ano passou voando e eu não vi, né? Eu tenho um termo que eu uso, faça já. Você tem que fazer já. Mas eu quero descansar. Sim,
Mas você vai passar o dia descansando. Custa deitar numa rede, sentar numa cadeira confortavelmente com um livro na mão? Sim. Com o celular olhando um vídeo. Tem muita coisa boa na internet. Né? Então você tem que aproveitar e tem que fazer já, porque o tempo passa. Daqui a pouco a gente diz, puxa vida, ó, já passou janeiro, o que eu fiz? Geralmente passa janeiro, puxa vida, né? Não, agora eu começo em fevereiro. Sim. Você não tem um objetivo e você não tem a data. Você não tem a data para começar, não tem a data para atingir as etapas e tu não vai ter a data para terminar. Aquela velha máxima, né? Você está num barco com uma vela e você não ajusta as velas. Para onde você vai? Para onde o vento te levar. Sim. O teu objetivo é onde? Não, meu objetivo é lá. Tá, mas o vento está vindo assim. Ajuste a vela que você vai chegar lá. Isso é importante pensar, isso é importante fazer. Ajustar as velas, mas ajuste já, porque o tempo está passando. Sim. Né? E aí a gente às vezes pensa, janeiro é férias, fevereiro é férias. Tu não pode deixar de treinar o cérebro nunca. O teu cérebro tem que estar funcionando, você tem que estar criando. E você não vai fazer muito esforço. Pegar um livro, ler 2 horas num dia, não é grande coisa, não é esforço. Você vai estar lá sentadinho, bonitinho e vai estar estudando. E a competência é o que nos move e o que nos garante uma qualidade de vida, uma qualidade maior de vida. Quanto maior a nossa competência, maior a nossa qualidade. Sim. Bom, rapidamente, só uma palhinha também, eu queria entrar agora um pouquinho nessa questão da qualificação do mercado de trabalho. Muitas pessoas têm também como planos, como metas para o ano, trocar de emprego, melhorar a sua situação no mercado de trabalho e tudo mais. O que se pode fazer também para planejar e organizar esse lado profissional? Eu penso assim, a nossa preocupação é, o ano começa em março. É um grande erro. É um grande erro. Eu preciso estar atento antes e já trabalhar ou estudar antes. Eu sempre penso que você é resultado das suas competências e do teu mérito, do teu esforço. Se você não tiver competência, e mérito e esforço, o teu rendimento é menor e a tua qualidade de vida vai ser menor. Mas eu sou o cara. Tá, você é o cara, mostre. Prove que você é o cara. Você, assim, aquilo que a gente pensa que sabe, às vezes a gente vai tentar colocar em prática, a gente não conhece, até conhece, mas não tem aquela firmeza. E isso, para uma empresa, para um emprego, até para o nosso dia a dia, isso é terrível. Você tem que ter a competência, o conhecimento, dominar o assunto. Às vezes, mas eu ganho pouco, né? Claro, melhora teu nível de conhecimento, tuas competências tal, que você vai ganhar mais. Mas a empresa não tem política, uma outra empresa vai te ver e te busca. Agora, se a gente fica reclamando, não estuda, não tem competências tal, como é que alguém vai te ver? Se você não estiver na vitrine. Então, eu sempre penso, né? Eu sou suspeito em falar porque eu trabalho com isso, trabalho com educação, eu vendo cursos, né? O meu negócio é vender conhecimento. Mas o conhecimento é o bem maior que nós temos. Se você quiser dar alguma coisa para o resto da vida, para alguém, dê conhecimento. Isso ninguém vai tirar. É o maior bem que a gente tem. É o maior bem. Isso com certeza, sem dúvida. Eu sou de família extremamente humilde e graças a Deus hoje eu tenho uma vida razoável, mas com muito estudo, muito esforço, sempre procurando me dedicar ao máximo. Se não for assim, você não consegue chegar a lugar nenhum. Você não consegue chegar. Você tem que estudar, você tem que ter competências, você tem que ter qualidades. Mas não as que você pensa que tem. Qualidades que os outros consigam mensurar em você. Com certeza. Nós vamos para o nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta com o programa Cidade Aberta de hoje, conversando mais com o empresário no ramo da educação, Eloy Carlos Pelissari, é o nosso convidado no programa de hoje. E já na retomada falaremos mais sobre a questão da política e a expectativa com os novos governos, sobretudo com o governo central e o governo de Jair Bolsonaro no Brasil. A gente volta já já.
Bob's Caxias do Sul, um empreendimento do Grupo Feltrin. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. O Dr. Gelson Bregolin tem seu consultório no centro de Farroupilha e dispõe do atendimento de diversas áreas da odontologia, entre elas a periodontia, que é a especialidade odontológica, responsável pela prevenção e o tratamento das doenças que acometem os tecidos de sustentação e proteção dos dentes, ou seja, tratamento da gengiva e do osso. A periodontista é a profissional que previne e trata as doenças de gengiva e osso bucal, a gengivite e periodontites. A gengivite é uma inflamação da gengiva que ocasiona mau hálito e sangramento se for não tratada. Pode evoluir para uma periodontite, que é uma inflamação do osso e que pode levar ao amolecimento dos dentes até a sua perda. Consultas regulares com a periodontista são importantes para a prevenção dessas doenças bucais. Além disso, o dentista periodontista trabalha com a estética gengival através de plásticas gengivais que podem aumentar ou diminuir o volume gengival. Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. O programa Cidade Aberta, edição de hoje, já está de volta no ar, aqui pelo canal 14 da NET, região cobertura NET Farroupilha, no ar com o apoio cultural do Bob's Iguatemi Caxias. Na praça de alimentação do Iguatemi Caxias você encontra o Bob's com toda a sua expertise em lanches. Deu água na boca? Passe ali na praça de alimentação do Iguatemi, você vai encontrar o Bob's, um empreendimento do Grupo Feltrin. O Cidade Aberta de hoje conta com a presença aqui nos estúdios do empresário no ramo da educação de Farroupilha, o Eloy Carlos Pelissari, é nosso convidado no dia de hoje. Eloy, eu quero agora direcionar o programa também para a linha política. O Brasil está sob novo comando. Jair Messias Bolsonaro é o presidente da República Federativa do Brasil. Qual é a expectativa de Bolsonaro na presidência da República por tua parte? Poderemos ter um governo bem diferente do que foram os governos nos últimos 30 anos aqui no país? Eu acredito fielmente que nós teremos um grande governo, uma grande administração. Nós nunca no Brasil tivemos um governo de direita. Nós tivemos regime militar, ditadura, nós tivemos governos de centro-esquerda, governos de esquerda, e agora nós temos a chance de, pela primeira vez, termos um governo de direita.
E o que é um governo de direita? É um governo que pensa o Estado enxuto, ele pensa a propriedade, né, o direito à propriedade, ou seja, a propriedade é sagrada, ele pensa a família é sagrada, e nós tivemos um belíssimo exemplo na posse. Nós observamos lá que não houve tumulto, não houve depredação de nada, ele desfilou em carro aberto, a população gritava o nome dele, a primeira-dama tem habilidades, e a coisa mais importante, a essência tanto do Bolsonaro quanto da mulher, né? Que a gente percebe que hoje nós vamos ter alguém pela primeira vez que vai trabalhar pelo povo. E isso é uma coisa muito importante. Nós tivemos aí os últimos 24 anos que nós vamos passar muito tempo ainda para descobrir todas as traquinagens que fizeram. Tudo o que foi feito nesses últimos 24 anos, nós estamos pagando o preço e vamos pagar por muito tempo. E vamos, isso são palavras minhas, demorar 200 anos para descobrir tudo o que foi feito de ruim nesse país. Porque eles simplesmente arrasaram nosso país, eles terminaram com as nossas esperanças, eles criaram leis, né, absurdas, né, leis absurdas. Tipo ideologia de gênero? Ideologia de gênero é um crime, né? Ideologia de gênero, estragar as nossas criancinhas, né? Já querer botar coisas na cabeça delas. Desvirtuar, né, o princípio da escola, né? Desvirtuar. Quem tem filhos, tá? Quem tem filhos sabe o quanto ruim é isso. Existe uma emissora ali que tu não pode ligar a televisão nessa emissora. Lá em casa estão proibidos porque não interessa a hora, tem cenas terríveis. Eu tenho filhas, eu às vezes estou sentado no sofá, tem que ligar no outro canal para pegar uma net, alguma coisa, né? Que não dá, é incrível o nível que nós temos hoje. Ou seja, eles passam cenas constrangedoras em horários que tem muita criança olhando. Então, a gente sofreu, a gente foi arrasado e nós vamos demorar muito tempo. A parte econômica, eu acredito que é a parte que mais cedo vai ser recuperada. Ela consegue se recuperar muito rapidamente. Mas a parte de sociedade, de educação, isso nós vamos longe. Nós vamos longe para reverter, porque as pessoas ainda não se deram por conta que estão fazendo um mal para o Brasil, para o país, e continuam ainda naquele mesmo ritmo. O governo estava contaminado, então? Totalmente infectado? Totalmente aparelhado. Totalmente aparelhado. E nesse tipo de governo, quanto pior, melhor. Olha a Venezuela, olha a Cuba. Cuba agora criaram uma lei que as pessoas podem comprar a sua casa, que eles não podiam comprar casa. A casa era do governo. Eles não podiam ter a posse de uma casa. Olha a Venezuela, a inflação da Venezuela, mais de 1 milhão % ao ano. Olha o salário mínimo da Venezuela, um salário mínimo que dá para uma pessoa se alimentar por uma semana, 5 dias. Aí vamos pegar países bem desenvolvidos. Que tipo de regime eles têm? Vamos pegar países subdesenvolvidos. Que tipo de regime? É só olhar isso, chega. Só tu olhar isso, chega. Uma empresa, ela olha outras empresas e pega o que tem de melhor para implantar na sua empresa, para a sua empresa crescer. O Brasil pegava exatamente o pior. O lixo dos outros tentava se implantar aqui. É vergonhoso e é triste, muito triste, o que se tentou fazer nesse país. Em termos de equipe, o presidente Bolsonaro tem composto uma equipe ministerial que pode ser classificada como uma equipe qualificada? O Bolsonaro, ele conseguiu fazer algo que eu nunca vi, também não se tem notícias, de criar uma equipe técnica que não tem ideologia e que vai trabalhar para o Brasil. Ele não fez conchavo, não precisou fazer conchavo. O toma lá da cá? O toma lá da cá. Ele não botou nenhum amiguinho do rei lá, porque dependia, ele colocou pessoas técnicas.
Pode ter errado? Não vou dizer que vai acertar todas, mas ele procurou os melhores, né? E a gente acompanhou e com orgulho a gente viu a especialista em economia Guedes, Justiça, Sérgio Moro, e assim os 22 ministérios de pessoas assim de um gabarito que, no meu ver, é top, ou seja, pode ter outros próximos, até melhores, mas o que nós temos hoje na equipe econômica, ela é técnica. Por isso que eu acredito que esse Brasil vai deslanchar. E lembrando que o Enéas já falava do nióbio e do grafeno, e nós não demos atenção para ele. Nós temos riquezas minerais, por isso que eu tenho certeza que a parte econômica é a que mais rapidamente vai deslanchar. Mesmo com todas as falcatruas, corrupção que foi feito, é a que mais rapidamente vai deslanchar. Mas temos outros setores que vai ser difícil e nós vamos ouvir muita fake, muito mimimi, muita porcaria e que muita gente viu a fake e acredita tal, porque é do meu lado, então eu vou acreditar. Sim. Mas vai ser difícil algumas coisas, né? Mas com certeza essa equipe vai colocar os pingos nos is. Até porque me parece que o Brasil vinha de um modelo, nós estamos diante de uma ruptura, de um modelo político que nós tínhamos no Brasil. E o próprio Bolsonaro tem dito muito, usado muito a palavra uma palavra de ruptura, uma palavra de liberar o Brasil das amarras que ele tem, e chamou muito a atenção o posicionamento na postura dele também no discurso, na posse, que ele estava libertando o Brasil do socialismo, falou contra o PT também, então ele não manda recado, ele é direto. Ele conhece todos, né? Lá em cima ele conhece todos. Nós até poderíamos ter outro candidato melhor, mas com o caráter e idoneidade dele e conhecendo todos os que estão lá em cima, foi a melhor solução. Digamos que mais adiante a gente tem alguém melhor, mas para o momento nós não teríamos ninguém que tivesse esse conhecimento, tanto de política e de todos que estão lá em cima, ele conhece todos, né? E ele pode olhar no olho de cada um e dizer, você fez isso, isso, e a pessoa não vai conseguir dizer nada dele, porque essa outra aí procurou tudo que for rabo, não achou nada. Então, não tendo aonde pegar em corrupção e tal, começaram a inventar algumas mentiras, né? Eu acredito fielmente que dia 1º foi um marco histórico muito importante para o país, né? E nós voltamos a ser o Brasil, ou seja, um país que vai ser honesto, decente e vai crescer muito. Claro que são muitas as mudanças que o país precisa passar, enfim, tem muita coisa pela frente, também nós não podemos ser imediatistas ao extremo, mas na tua visão, o que precisa em linhas gerais mudar, começar a mudança do Brasil? É na parte econômica, é na questão de legislação, é na criminalidade, enfim, o que é importante? Uma das coisas mais importantes é nós deixarmos a equipe trabalhar, né? A gente já vê na internet o pessoal criticando isso, criticando aquilo, aquele outro. Mas um detalhe que foi um crime contra os brasileiros foi o Estatuto do Desarmamento. Isso foi uma atitude covarde que alguém tomou, apoiado pelos seus cupinchas. O Estatuto do Desarmamento é algo criminoso, porque eles pediram, através de referendo, para a população, vocês querem ter arma para se defender ou não? 65% disse, eu quero ter arma para me defender. E um criminoso foi lá e fez exatamente o contrário, né? Ou seja, nós tínhamos pessoas de um caráter que não tem como descrever de tão baixo que é. Então, um dos assuntos importantes, trabalhar isso, porque o povo pediu, tem que obedecer à voz do povo, ou não é democracia? Não obedecendo é ditadura, né? Aí a mocinha lá tal, né?
Ai, que o Bolsonaro falou que vai se libertar do socialismo, não tem socialismo. Ela nem sabe o que está falando. Ela nem tem capacidade para saber o que está falando. Então, Estatuto do Desarmamento, algo que tem que ser revisto e fazer o que o povo pediu. Fazer valer a vontade do povo. Só a vontade do povo, nada mais, né? Educação. Educação tem que pegar firme, forte. Tem que entrar de sola em educação e fazer as nossas crianças aprenderem para nós melhorarmos no ranking mundial. Porque nós precisamos de gente que tenha conhecimento. Segurança. A segurança, ela tem que ser bandido na cadeia, trabalhando para pagar seus custos. E se uma pessoa se machuca numa empresa, não tem indenização? Se o bandido mata alguém, por que o bandido não tem que indenizar a família? E por que o Estado ainda tem que pagar a família do bandido e esquecer a família da vítima? Né? Então são coisas que o povo está clamando por mudança e precisa mudar. E com certeza essa equipe sabe ver isso e vai tomar suas atitudes. Perfeito. Eloy, eu quero te agradecer, o tempo chega ao final, te agradeço pela oportunidade, te deixo um minuto final para as tuas considerações também. Quero agradecer a oportunidade, estarei sempre à disposição, espero não ter sido muito contundente, mas é o meu pensamento, eu penso assim. Afinal de contas, nós vivemos na democracia e a democracia nos exige respeito. Exatamente. Ponto. Caráter, respeito, personalidade. Com certeza. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Eloy Carlos Pelissari, empresário no ramo da educação aqui de Farroupilha, foi o nosso convidado no programa Cidade Aberta de hoje, que está chegando ao seu final aqui pela nossa TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais um programa. Fiquem na TV Cidade Farroupilha curtindo a nossa programação local, enfim, as nossas atrações também. Um forte abraço, a gente volta a se encontrar na próxima edição do Cidade Aberta, aqui pela nossa TV Cidade.